Vamos retomar aí o nosso tema de teoria geral do processo. Não sei se vocês se lembram, mas nós estávamos falando do tema da competência. E a aula passada foi muito importante, espero que vocês tenham estudado, porque ela foi dedicada a apresentar a vocês aquelas premissas que eu, pessoalmente, considero fundamentais para a compreensão do assunto. Muito rapidamente, não quero repetir, não quero voltar ao assunto, mas só para ver se isso ficou bem firme na cabeça de vocês, só lembrar o seguinte: a primeira premissa é aquela que estabelece que o Código de Processo Civil contém regras que apontam qual é o foro, isto é, qual é a comarca competente. Foro aí como sinônimo de comarca, né? E para isso, se deve, para apurar qual é a comarca competente, consulta-se o Código de Processo Civil. Depois que a gente identifica a comarca competente, se a gente quer lá dentro conhecer a vara, caso a comarca tenha divisão de varas, aí não adianta mais consultar o código, a gente tem que examinar a lei estadual de organização judiciária, tá? A segunda premissa é aquela que subdivide todas as regras de competência em duas grandes categorias: competência absoluta, quando se trata de norma de ordem pública, e que, portanto, pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo, não preclui, etc. E normas de competência relativa, que não são de ordem pública, mas do interesse das partes, e que, portanto, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, preclui se não for objeto de reclamação pelo réu por via de exceção no momento oportuno, e assim por diante. E, finalmente, a terceira premissa, onde eu me detive mais no final da aula passada, que é aquela que vai dizer que, ao formular suas regrinhas de competência, o legislador deve se valer de alguns critérios, né? Tem lá o Chiovenda, enumera alguns critérios: critério objetivo, critério territorial, critério funcional, etc. E a grande sacada do Chiovenda, como nós vimos na aula passada, é fazer uma espécie de relação entre o critério adotado pela norma e o seu caráter absoluto ou relativo. Então, dependendo do critério que a norma usa, do qual a norma se vale, a competência daí decorrente será absoluta ou relativa. Nós concluímos a aula dizendo uma coisa que eu acho que facilita para nós a partir de agora, que é a seguinte: as regras de competência de juízo, as regras de competência das leis de organização judiciária, seja qual for o critério adotado, são sempre absolutas. Então, aí fica fácil, quer dizer, dentro de uma comarca, entre as várias regiões de uma comarca, quando ela for subdividida em regiões, a competência é sempre absoluta. Agora, competência de foro, competência entre comarcas, essa pode ser relativa. Mas o único caso que há no nosso ordenamento jurídico de competência relativa é aquela fundada no critério territorial, domicílio das partes. O resto é tudo absoluto. Tá? Acho que foi até aí que nós mais ou menos chegamos na aula passada. Antes de terminar essa... Então, vocês me perdoem por fazer essa breve recordação em 5 minutos, mas é que isso ficou um pouco corrido no final da aula passada, então achei que valia a pena a gente só dar uma panorâmica geral dessas 3 premissas, porque daqui a pouco a gente vai entrar nas regrinhas de competência propriamente ditas. Agora, matéria nova. Antes de terminar esse assunto das premissas, deixa eu só eliminar uma dúvida que alguns alunos têm e tiveram alguns anos atrás, e que pode gerar confusão, eu não quero que gere. Não sei se vocês sabem, em 1995, portanto já lá se vão quase 20 anos, em 1995 foi editada a lei que regulamentou o juizado especial civil, né? A Lei 9.099, vocês lembram? Lei 9.099 é a lei que regulamentou o juizado especial civil. Posteriormente surgiram outras leis regulamentando o juizado especial na esfera federal, depois o juizado especial na esfera da fazenda pública, etc. Não vou falar de todas, mas tenham em mente, por enquanto, a Lei 9.099, que foi a lei que regulamentou o juizado especial civil. Criou, né, o juizado. Havia antes o juizado de pequenas causas e tal. Essa Lei 9.099 criou e regulamentou o juizado especial civil. E eu me lembro muito bem, e é esse o ponto que eu quero trabalhar com vocês,
que quando essa lei 9.099 de 95 entrou em vigor, muitos alunos e até advogados me perguntavam: professor, agora que existe o juizado, se eu tiver uma causa que se enquadra nas hipóteses de cabimento do juizado, porque vocês sabem que para entrar no juizado tem que preencher, nós temos que ter uma causa que se enquadre ali nas hipóteses de cabimento, até um certo valor, né, até 40 salários mínimos, ou então determinados assuntos que se encaixam ali. Então alguns alunos me perguntavam: professor, se eu tiver uma causa que se enquadra entre essas hipóteses, eu sou obrigado a buscar o juizado, ou eu posso optar entre propor a minha ação no juizado ou na justiça comum? E imediatamente os alunos então indagavam: quer dizer, professor, a competência do juizado afinal é absoluta, me obrigando a ir ao juizado, ou é relativa e eu posso preferir ir à justiça comum? E toda vez que os alunos me perguntavam isso, eu percebia que eles estavam fazendo uma grande confusão, que eu quero esclarecer agora, porque eu não quero que vocês confundam. Gente, que é a seguinte: essa lei 9.099 de 95, que criou o Juizado Especial Cível, se vocês pararem para pensar, ela criou um novo tipo de procedimento, que é o procedimento do juizado. É um procedimento que não se encaixa em nenhum dos procedimentos do Código de Processo Civil, né? O Código de Processo Civil tem basicamente 3 tipos de procedimento: o comum ordinário, o comum sumário e os procedimentos especiais. A Lei 9.099 criou um procedimento que até muitos autores, pela sua informalidade, pela sua rapidez, que hoje às vezes não é tanta, pela concentração dos atos, tem chamado de procedimento sumaríssimo, né? O procedimento do Juizado Especial Cível. Então, para vocês entenderem o que eu vou falar a partir de agora, tenham em mente o tempo todo que a Lei 9.099 e o juizado criaram um novo tipo de procedimento. Procedimento este que deve ser observado, que pode ser observado, conforme 2 circunstâncias. Se o valor da causa for até um tanto, né, até 40 salários mínimos, ou se a matéria discutida for aquelas, ou for uma daquelas enumeradas na Lei 9.099 de 95. Tudo bem até aqui? Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês, queria que vocês observassem, prestassem atenção. Na aula passada, eu disse para vocês que o valor da causa e a matéria discutida no processo é um dos critérios utilizados por Chiovenda para apurar a competência. É o chamado critério objetivo. Então, existem certas circunstâncias em que a gente vai usar o valor da causa ou a matéria discutida para apurar onde propor uma determinada ação. Por exemplo, aqui em São Paulo, existe uma regra de que se a causa for de valor superior a tanto, 500 salários mínimos, ela só pode correr na região central. Tá? Então, agora, o que eu queria que vocês percebessem é que o valor da causa e a matéria também podem ser úteis, não só para identificar a competência, onde a ação deve correr, mas o valor da causa e a matéria também podem ser úteis para identificar e apontar qual é o procedimento a ser observado. Se será o procedimento ordinário, se será o procedimento sumário, ou se será o procedimento sumaríssimo da Lei 9.099. Então, vejam, o mesmo critério, o valor da causa e matéria, pode ser útil em 2 frentes, vamos dizer assim, ou pode ter 2 utilidades. Né? Quais? O valor da causa e a matéria podem ser úteis para indicar onde a ação vai ser proposta, onde que ela deve correr, e também podem servir para indicar e apontar qual é o procedimento a ser observado, se ordinário, se sumário, se sumaríssimo. Até aqui vocês estão entendendo? Pois bem, gente,
Feitas essas considerações, agora ouçam bem o que eu vou falar e não esqueçam nunca mais. O que a lei do juizado fez, eu já disse, acabei de dizer, o que a lei do juizado fez, a lei 9.099, foi dizer que, lei 9.099 de 95, né? Foi criar um novo tipo de procedimento, repito, mais rápido, mais concentrado, etc. Procedimento esse que será observado quando a causa tiver um valor menor ou a matéria discutida for uma daquelas da lei 9.099. Então, gente, quando as pessoas em 1995, 96, 97, vinham a mim e me perguntavam, professor, eu quero saber se a minha causa precisa correr no juizado ou não precisa. A competência do juizado é absoluta ou relativa? A pergunta estava errada. A questão não é saber se a competência do juizado é absoluta ou relativa. A pergunta certa é, o procedimento do juizado, o procedimento criado pela Lei 9.099 de 95, é um procedimento de observância obrigatória, quando a minha causa se enquadrar nas hipóteses da lei, ou é um procedimento de observância opcional, podendo eu preferir o procedimento comum da lei do Código de Processo Civil? Essa é a pergunta adequada. Não é uma questão de competência entre juizado e justiça comum. O que difere aí é o procedimento. Então a pergunta correta é, o procedimento da Lei 9.099 é um procedimento de observância obrigatória ou facultativa? E a resposta hoje pacificada é, na Lei 9.099 o procedimento é de observância facultativa. O que significa que o interessado pode optar entre propor a sua ação no juizado com aquele procedimento do juizado, ou preferir propor, digamos, na justiça comum, como procedimento do Código de Processo Civil. Tá? Não sei se interessa para vocês esse assunto, mas só para concluir, essa Lei 9.099 de 95 é de aplicação geral ao juizado. Mas existem duas leis específicas que tratam de juizados específicos. Existe o juizado federal e existe o juizado da Fazenda Pública, cada qual regulado por uma lei própria. Portanto, quando vocês forem ao juizado federal ou ao juizado da Fazenda Pública, existirão regras próprias, normas próprias. E, ouçam o que eu vou dizer, na esfera do juizado federal e na esfera do juizado da Fazenda Pública, o procedimento neles instituído é de observância obrigatória e não facultativa. Então se perguntam para vocês numa prova, o procedimento do juizado é um procedimento de observância obrigatória ou facultativa? A resposta, depende do juizado. No juizado normal, no juizado comum, no juizado da 9.099, facultativa. Mas no juizado federal e no juizado da Fazenda Pública, de observância obrigatória. Tá? O que significa que nas causas do juizado federal e nas causas do juizado da Fazenda, não há opção de propor isso pelo regime do Código de Processo Civil na Justiça Comum. Tem que ir ao juizado. Bom, gente, agora que a gente examinou as premissas para a compreensão do tema, nós vamos começar a examinar agora as regrinhas de competência. Isto é, conhecemos as premissas, conhecemos como é que funciona o código, etc. Agora vamos partir de uma situação concreta. Imaginemos que vocês estejam nos seus escritórios, muito confortavelmente, quando ali apareça uma causa, uma ação, um cliente, e peça para vocês ingressarem com uma ação, né? E descreve a causa para vocês, explica como é que é, etc. Eu diria para vocês o seguinte, para vocês não errarem, para vocês terem uma espécie de itinerário para identificar onde propor uma ação, vocês têm que percorrer 6 passos, dar 6 passos. Quais? Tomar seis cuidados, né? Assim, percorrer 6 etapas. Primeira etapa,
Quer dizer, não sei se vocês vão perceber que essas etapas partem de uma coisa mais abrangente até chegar no lugar onde a ação deve correr. Primeira coisa é conhecer e verificar as regras de competência internacional para verificar se a ação pode correr no Brasil ou não. Não sei se vocês se lembram da nossa primeira aula sobre competência. Nós vimos que o Brasil não tem jurisdição, né? Aliás, a palavra jurisdição é até mais precisa. O Brasil não tem jurisdição para julgar tudo. Então, a rigor, o primeiro passo seria verificar se o Brasil tem jurisdição, vou até botar aqui jurisdição, para julgar aquela causa ou não. Ora, este primeiro passo nós não precisamos mais estudar, porque nós já estudamos, foi a primeira aula sobre competência. Nós vimos que, para identificar quais as ações que podem ou não correr perante a justiça brasileira, basta conhecer os artigos 88 e 89 do CPC, cujo conteúdo nós já conhecemos, vocês têm aí no caderno, já foi estudado. Tudo bem? Bom, ao percorrer essa primeira etapa, de duas uma, ou vocês vão concluir que a ação não pode correr perante a jurisdição brasileira, e aí vocês vão ter que propor em outro país, e aí vão ter que estudar a legislação do outro país para saber onde, em que lugar propor. Ou então vocês vão verificar que a justiça brasileira tem jurisdição, né? E aí vocês vão precisar continuar percorrendo os demais passos para saber, dentro do Brasil, onde que a ação deve ser proposta. Antes, no entanto, de saber exatamente onde, o segundo passo a ser dado, gente, é verificar se a ação que vocês têm não é de competência originária dos tribunais superiores, porque a Constituição... Então, vocês vão ter que se perguntar se não se trata de competência originária dos tribunais superiores. Por que vocês têm que fazer essa pergunta? Porque a Constituição Federal enumera algumas causas que, por sua relevância, ou dependendo das pessoas que delas participam, e assim por diante, são de competência originária ou do Supremo, ou do STJ, enfim, dos tribunais superiores. E claro, se a causa de vocês se inserir numa dessas, que a Constituição enumera, que não vem ao caso estudar aqui, porque está na Constituição, claro, vocês já terão encontrado onde propossam, ou direto no Supremo, ou no STJ. Tá? Então precisa ter esse cuidado para ver se a ação de vocês não se enquadra nessa hipótese. O terceiro cuidado que vocês têm que ter, gente, antes de propriamente identificar onde propor a ação, é só ter o cuidado de verificar se vocês não têm em mãos uma causa que seja de competência de alguma das justiças especiais. Porque nós temos no Brasil justiças especiais, que são, competência das justiças especiais, que são três: trabalhista, militar e eleitoral, cuja competência, naturalmente, é dada pela Constituição também. Então, pode ser que vocês tenham em mãos uma causa de competência da Justiça do Trabalho. Nem é tão raro, porque antigamente era super fácil identificar, né? Se a pessoa pedir hora extra, essa coisa é Justiça do Trabalho. Se pedir indenização, outra coisa é Justiça Comum. Mas hoje vocês sabem, por exemplo, se é um trabalhador que vai pedir indenização contra o patrão, a competência passou a ser da Justiça do Trabalho. Então precisa ter esse cuidado de verificar se não se trata de uma causa trabalhista, ou militar, ou eleitoral, caso em que a ação de vocês terá que ser proposta perante essas justiças especiais. Qual órgão, professor? Aí vocês vão ter que abrir a CLT, ou o Código Militar, ou o Código Eleitoral. Foge aqui do nosso âmbito, tá? Bom, se a causa não for de nenhuma das justiças especiais, é porque ela é da justiça comum, claro, por exclusão, e sendo da justiça comum, o quarto passo e o quarto cuidado é verificar se é uma causa da justiça comum federal ou da justiça comum estadual. Lembrem-se que a justiça federal é justiça comum, tá?
Justiça comum. Tá? Então, sendo comum, vai ser preciso identificar se é comum federal ou comum estadual, e daqui a pouco nós vamos examinar com mais vagar esse quarto passo. Nesse quarto passo nós vamos precisar nos deter. Tá? Depois que a gente der este quarto passo, para o qual a gente tem que consultar que legislação, hein? Como é que a gente identifica quais são as causas de competência da Justiça Federal e Estadual? A Constituição. Então vejam que até esse momento nós abrimos duas legislações, ou o Código de Processo Civil ou a Constituição. Tá? Depois que a gente descobriu se a causa é federal ou... Perdão, está errado aqui. Está errado. É federal ou estadual. Tá? Justiça comum federal ou estadual. Depois que a gente descobriu isso, o quinto passo, agora sim, é, finalmente, apurar qual é o foro competente. Foro. E para isso a gente abre normalmente o Código de Processo Civil. Foro quer dizer comarca na Justiça Estadual ou seção na Justiça Federal. E depois que a gente apurou o foro, o sexto e derradeiro passo é, depois que a gente identificou a comarca, é apurar ali dentro em que vara, isto é, qual é o, por aqui embaixo, o juízo competente. Tá? E para isso, repito, não basta, não serve o Código de Processo Civil, a gente tem que fazer uso da Lei de Organização Judiciária. Tá? Então, vejam, eu diria para vocês assim que, resumidamente, são 3 os diplomas fundamentais para a identificação de competência. A Constituição, o Código de Processo Civil e a Lei de Organização Judiciária. É claro que pode ser que, dependendo da ação que vocês tenham em mãos, essa legislação, essa ação seja regulamentada por legislação própria. Por exemplo, ação popular. Vocês querem propor uma ação popular. Bom, aí vocês vão consultar, para identificar a competência, a lei própria da ação popular. Ou ação civil pública, tem lei própria, com regras próprias de competência. O Código de Defesa do Consumidor tem regras próprias. Mas, de maneira geral, os diplomas fundamentais são a Constituição, o Código de Processo e a Lei de Organização Judiciária. Desses 6 passos, 3 nós não precisamos estudar. O primeiro, porque nós já estudamos. O segundo e o terceiro, porque basta olhar a Constituição. Esses nós não precisamos estudar. Os passos, então, nos quais nós vamos nos deter para conhecer as regrinhas fundamentais, são os passos 4, 5 e 6. Tudo bem? Então vamos começar pelo passo número 4, que é identificar quando que uma causa é da Justiça Federal, quando que ela não é. Quando é da Federal, quando ela é da Estadual. Aqui, gente, eu vou falar uma coisa que eu acho que vocês já sabem, mas vale a pena repetir. Como é que o Código de Processo Civil funciona a respeito disso? Quer dizer, qual é o sistema adotado pela Constituição Federal e pelo Código? Sobretudo pela Constituição. A Constituição parte da premissa de que existe as justiças especiais, aquelas 3, militar, eleitoral e trabalhista, ou a justiça comum, subdividida em federal ou estadual. A Constituição só se dá ao trabalho de enumerar as causas de competência das justiças especiais. Então, a competência das justiças especiais, trabalhista, militar e eleitoral, está elencada na Constituição. E mais, a Constituição ainda vai além e elenca as hipóteses de competência da Justiça Comum Federal. Num famoso e importante artigo da Constituição, que eu acho que vocês devem conhecer, que é o 109.
Então, este artigo, em inúmeros incisos, enumera as causas de competência da Justiça Federal. Agora, o Código não se dá ao trabalho, a Constituição não se dá ao trabalho, e seria uma loucura se ela o fizesse, de enumerar as causas de competência da Justiça Estadual. O que nos leva a perguntar, então, qual é a competência da Justiça Estadual? Resposta, é uma competência residual, supletiva. Residual. Né? Então, tudo que não for de competência das justiças especiais, nem de competência da Justiça Federal, residualmente, por exclusão, será de competência da Justiça Estadual. Tá? A competência da Justiça Trabalhista, Militar e Eleitoral não vamos estudar aqui. Agora, a da Federal, vale a pena fazer algumas observações apenas. Em direito constitucional, e aí quando vocês tiverem ocasião e vontade, deem uma olhada no artigo 109 e leiam os diversos incisos que enumeram a competência da Justiça Federal. Tem ali incisos da área de civil, de processo civil, tem ali incisos relativos à área de direito penal, de direito internacional, de direito público e assim por diante. Não vamos estudar todos os incisos do artigo 109. A mim vai interessar, sobretudo, o inciso 1, que é o artigo mais importante, o inciso mais importante, e que vai definir a competência da Justiça Federal, atentem para isso, quer dizer, o que vai definir, de acordo com esse inciso 1, que é o mais abrangente, a competência da Justiça Federal é a participação ou não no processo de determinados entes. É isso que normalmente, de acordo com o inciso 1, vai distinguir quando a competência é federal ou estadual. É verdade que tem outros incisos. Incisos que muitas vezes podem envolver a matéria discutida e coisas assim. Mas o inciso 1, que é o mais genérico, diz: a competência será da Justiça Federal quando da causa, seja em que condição for, participarem determinados entes. Quais são esses entes que determinam a competência da Justiça Federal? Só para a gente lembrar muito rapidamente. A União. A União. O que mais? União, Estados e Municípios? Não. Isso. A União, as autarquias federais, naturalmente. Isso. A gente pode acrescentar, embora a Constituição não diga expressamente, mas da natureza, as fundações públicas federais. E aqui, gente, eu vou até mudar de cor, eu acho. Deixa eu ver se dá certo isso. Vamos ver. Roxo. E também as empresas públicas federais. Já explico porque eu estou pondo de outra cor. A participação destes 4 entes desloca a competência para a Justiça Federal. Tá? Mas para aqui. Sociedades de economia mista federais não deslocam a competência. Tá? Então, União, com certeza, autarquias e fundações públicas, com certeza. E também, por expressa determinação constitucional, as empresas públicas federais. Por que eu pus empresas públicas federais em outra cor, chamando a atenção de vocês? Porque aqui há um perigo de confusão. Que é a seguinte, que é os 3 primeiros entes, União, autarquias e fundações, têm uma natureza. Qual? São pessoas jurídicas de direito público, federais. Então, essas 3 primeiras têm natureza pública.
Ao passo que as empresas públicas, como vocês sabem bem, e apesar do nome, são pessoas jurídicas de direito privado. Mesmo assim, a participação delas no processo desloca a competência para a Justiça Federal. Professor, por quê? Resposta: por opção legislativa, por opção política do legislador. Ele quis incluir as empresas públicas como um dos entes que deslocam a competência. Tá? Agora, tomem um pouco de cuidado, porque eu sei que ao longo do curso vocês vão tendo que gravar infinitas informações. Então, por exemplo, uma coisa que às vezes eu me preocupo um pouco com vocês aqui, só para vocês não confundirem. Não sei se vocês se lembram que a gente estudou o artigo 188 do Código de Processo Civil, que é um artigo sobre prazo. E o artigo 188 diz que Ministério Público e Fazenda Pública tem prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Lembram desse artigo? Foi um dos primeiros artigos que nós estudamos. Então, Fazenda Pública e MP tem prazo maior. E eu disse na ocasião, quem é a Fazenda Pública? Fazenda Pública, de acordo com o Código de Processo Civil, são as pessoas jurídicas de direito público. Fazenda Pública e pessoa jurídica de direito público, vocês podem empregar como expressões sinônimas. O que me leva a perguntar o seguinte, então empresas públicas têm o benefício do artigo 188? Resposta, não, porque empresas públicas têm natureza privada. Portanto, não se beneficiam do artigo 188. Agora, no que concerne ao tema da competência da Justiça Federal, por razões de política legislativa, as empresas públicas, apesar de terem natureza privada, deslocam, sim, a competência para a Justiça Federal. Então, as empresas públicas têm benefício de prazo? Não. Mas as empresas públicas deslocam a competência da Justiça Federal para a Justiça Federal? Sim. Olha que como isso pode ser explorado, né, pelo examinador. Mas perceberam, né, a diferença? Ótimo. Então eu pergunto a vocês, um processo que tem a participação do Banco Central, corre onde? O processo tem a participação do Banco Central, corre perante a Justiça Federal, porque o Banco Central é uma autarquia. Se for Banco do Brasil, Justiça Estadual, porque o Banco do Brasil é Sociedade de Economia Mista. Caixa Econômica Federal. Justiça Federal, porque a Caixa Econômica é empresa pública. Justiça Federal. Petrobras. Sociedade de Economia Mista, portanto, Justiça Estadual. Tá? É claro que eu estou dando alguns exemplos de empresas grandes e... Correio. Correio, se não me engano, é autarquia, Justiça Federal. Né? Correio. E assim, bom, qualquer dúvida no caso concreto que vocês tenham, basta consultar o estatuto da empresa para ver qual é a natureza e agir em conformidade com o artigo 109. Um detalhe importante, a intervenção desses entes desloca a competência para a Justiça Federal, seja que título for. O que quer dizer, mesmo que eles não participem desde o começo, mas intervenham posteriormente, se valendo de alguma daquelas figuras da intervenção de terceiros, como assistente e opoente, ou denunciação da lide, ou chamamento ao processo, se por meio de qualquer das figuras de intervenção de terceiros for trazida para o processo um desses entes, a competência se desloca para a Justiça Federal. Agora, eu deixei para examinar com vocês, separadamente, um ente que, de longe, é o que traz maiores dificuldades, e que, por isso mesmo, é explorado em concursos, que é o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Onde correm, eu pergunto a vocês, ações que tenham a participação do INSS? É perante a Justiça Federal ou perante a Justiça Estadual? Então, esse é um problema.
Porque por tudo que eu expliquei até agora, bastaria fazer o seguinte. Bom, qual é a natureza do INSS? O INSS é uma autarquia. Acho que é uma das autarquias mais conhecidas. Então, se é autarquia, aplicando a autarquia federal. Então, aplicando-se a regra do artigo 109, a competência seria da Justiça Federal. Mas, para responder adequadamente essa questão, é preciso que vocês saibam o seguinte. É possível haver inúmeros tipos de ação que tenham a participação do INSS. A pessoa pode entrar com uma ação, sei lá, de que tipo for contra o INSS. Mas eu diria para vocês, não sei se vocês concordam, que do universo de ações que tem a participação do INSS, 99%, 98%, sei lá, podem se subdividir em dois grandes tipos de ações. As ações acidentárias e as ações previdenciárias. Tá? Como eu disse, pode ter algum outro tipo de ação? Pode, sei lá, uma ação de indenização qualquer, uma ação de natureza contratual, não importa. Mas eu diria que do universo de ações, mais de 90 e tantos % serão ou acidentárias ou previdenciárias. Tá? Professor, qual é a diferença? Por que você está falando isso? A ação acidentária, gente, é aquela ação que alguém propõe contra o INSS para postular algum benefício da lei de acidente do trabalho. Portanto, ação acidentária é uma ação em que alguém pede alguma coisa, tendo por causa de pedir Qual é a causa de pedir de uma ação acidentária? Um acidente do trabalho. Então, a gente só classifica uma ação como acidentária se, lendo a petição inicial, verificar que há ali a descrição de um acidente do trabalho, postulando-se assim o benefício correspondente. Ora, quem sofre um acidente do trabalho e recolhe lá os benefícios da Previdência tem o direito a pedir algum tipo de benefício, auxílio acidente, etc, etc. Vejam, nós não estamos falando da ação da vítima de acidente do trabalho contra o patrão, hein? A ação contra o patrão corre onde? Na Justiça do Trabalho. Desde a emenda 45, essa ação de competência da Justiça do Trabalho. Não, eu estou falando de ações contra o INSS. Então, as ações acidentárias contra o INSS são aquelas que têm, por causa de pedir um acidente do trabalho. Tá? O outro tipo de ação muito comum contra o INSS é a ação previdenciária. Qual é a diferença? Na ação previdenciária, alguém pede um benefício do INSS, não porque sofreu um acidente, não decorrência de um acidente, mas porque entende que completou os requisitos daquele benefício e o INSS não o está reconhecendo. Por exemplo, a pessoa trabalhou 30 anos ou 35 anos, acha que preencheu todos os requisitos da aposentadoria, todos os requisitos para algum benefício, e o INSS não reconhece. A pessoa, então, entra com uma ação contra o INSS para que o judiciário reconheça. Essa é uma ação previdenciária. Portanto, se eu não estou enganado, não dá para confundir os dois tipos de ação, acidentária e previdenciária. Porque as causas de pedir das duas ações são completamente diferentes. Até aqui, como é que estamos? Agora, por que eu estou dizendo isto? Porque se o INSS é uma autarquia federal, pela regra geral do artigo 109 que nós acabamos de estudar, todas as ações das quais o INSS participa deveriam ser de competência da Justiça Federal. Porém, o próprio artigo 109 diz que ações envolvendo acidente de trabalho, ações que tenham por fundamento acidente de trabalho, ações acidentárias, são de competência da Justiça Estadual, ainda que tenham a participação de ente federal. Vocês entendem isso? Isso quer dizer, então, que se a gente pegar as ações que tenham a participação do INSS, a conclusão será que, de maneira geral, elas correm perante a Justiça Federal, salvo quando se tratar de ação
acidentária, versando sobre acidente, caso em que a competência, ainda que com a participação do INSS, será da Justiça Estadual por natureza. Não é uma competência delegada, não é uma competência constitucional, fixada no artigo 109 da Constituição. Né? Portanto, nós vamos encontrar ações envolvendo o INSS tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual. Na estadual, só as acidentárias, em princípio, na federal, o resto. Professor, até que não achei difícil. Então, mas não termina aí, ou não terminam aí as dificuldades relativas ao INSS. Sabe por quê? E agora que a coisa vai complicar um pouco, prestem muita atenção. Deixa eu tentar ser claro aqui. As ações acidentárias, já vimos, competência da Justiça Estadual por natureza. Originariamente, competência da Justiça Estadual. As ações previdenciárias, já vimos, competência da Justiça Federal. A observação que eu faria a vocês, que é feita pela própria Constituição, é a seguinte. Professor, as ações previdenciárias, tudo bem, são de competência da Justiça Federal, mas qual Justiça Federal? Resposta. No intuito de proteger o beneficiário, a Constituição diz que essas ações serão propostas na comarca do seu domicílio. Tá? Então, pessoa que queira um benefício contra o INSS, não precisa ir para Brasília, onde é a sede do INSS. Pode propor na sua comarca, na comarca do seu domicílio. Pois bem, não são todas as comarcas do Brasil que estão dotadas, providas de Justiça Federal. É verdade que nos últimos anos a Justiça Federal se propagou em muitas comarcas, etc. Mas ainda não são todas que têm Justiça Federal. Vocês estão de acordo? Professor, se a minha comarca não tiver Justiça Federal e eu precisar propor uma ação previdenciária, o que eu faço? Eu vou na comarca mais próxima, na comarca vizinha? Não. Esse é que é o ponto. Quando se tratar especificamente de ações previdenciárias, e de mais um ou dois tipos, execução fiscal, etc. Mas o que nos interessa é a previdenciária. Quando se tratar de ações previdenciárias, a competência é da Justiça Federal. Mas, quando não houver Justiça Federal instalada na comarca, competente, de maneira, digamos, subsidiária ou delegada, a competência passa à Justiça, supletivamente para a Justiça Estadual. O que quer dizer que para esse tipo de ação, não é para qualquer ação de competência federal, hein? É para as ações previdenciárias e mais execução fiscal. Para esse tipo de ação, onde não houver Justiça Federal, a Justiça Estadual fará as vezes dela enquanto ela não for criada, podendo então julgar as ações previdenciárias. São casos, gente, em que a competência da Justiça Estadual não é uma competência originária, direta, mas é uma competência subsidiária, enquanto e somente enquanto a Justiça Federal não for instalada na comarca. Isso significa dizer que se vocês passarem num concurso da magistratura e forem para uma comarquinha pequena, onde ainda não tem a Justiça Federal, isso significa que, além das causas de competência normal da Justiça Estadual, vocês ainda julgarão as ações previdenciárias, não tudo que é federal, mas as ações previdenciárias vocês terão que julgar como se fossem juízes federais, fazendo o papel de juízes federais. Nossa, professor, que coisa, hein? Pois sabem vocês que quem entrou na magistratura de 88 para trás, antes de 88, a Justiça Estadual tinha competência subsidiária para a Justiça Trabalhista também, onde não tinha Justiça do Trabalho, era a Justiça Estadual que julgava antes. Hoje isso acabou. Mas a federal ainda continua, para as ações previdenciárias e mais as execuções fiscais, etc. Se for uma causa que não se encaixa entre essas, se for uma causa de competência federal,
que não seja nem previdenciária nem execução fiscal. Bom, aí tem que propor na comarca próxima, onde tem a Justiça Federal. Mas a previdenciária, não. A previdenciária, se não tiver Justiça Federal na comarca, a Justiça Estadual conhece. Só que não em caráter originário, mas em caráter subsidiário e assim por diante. Por quê, gente? É importante vocês saberem isso. Porque só para concluir esse raciocínio, e acho que vocês vão acertar isso, eu queria que vocês percebessem o seguinte. Então, o INSS tem como principais causas das quais ela participa a acidentária e a previdenciária. Ok? Esta de competência normal do TJ e essa de competência normal da Justiça Federal. Ok? Justiça Federal. Mas subsidiariamente, a competência pode passar para a Justiça Estadual, onde não houver Justiça Federal. Agora, vocês vão estar aptos a responder o seguinte. Se vocês são juízes estaduais, agora muita atenção, vocês são juízes estaduais, estão examinando uma causa acidentária. Escutem bem a pergunta, vocês são juízes estaduais, estão examinando uma causa acidentária. Se vocês proferirem ali uma decisão qualquer, e contra ela for interposto recurso, para qual tribunal esse recurso deverá ser encaminhado? Bom, se a causa é acidentária, a competência é originariamente da Justiça Estadual. Então, a competência da Justiça Estadual, se houver recurso, vai para o Tribunal Estadual, TJ, Tribunal de Justiça Estadual. Ok? Agora, vamos imaginar que vocês sejam juízes estaduais ainda. Né? Estaduais. Mas tenham em mãos uma ação previdenciária. Porque na comarca em que vocês estão, a Justiça Federal ainda não existe. Então, veja, vocês são juízes estaduais, mas estão examinando uma causa previdenciária, em razão de competência supletiva. Contra a decisão de vocês, se for interposto algum recurso, esse recurso deve ser dirigido a quem? Resposta: ao Tribunal Regional Federal, ao TRE. Professor, mas a decisão foi proferida por um juiz estadual. Como é que o TRF vai revisá-la? Resposta: é porque a ação é previdenciária. Se a ação é previdenciária, o juiz é estadual, mas ele está fazendo, às vezes, no exercício da função de um juiz federal. De maneira que eventual recurso é julgado pelo Tribunal Regional Federal, sem dúvida nenhuma. Certo? É isso. Isso me leva a pensar e me leva a sugerir o seguinte, uma pergunta que eu acho que seria muito interessante num concurso seria a seguinte, vamos ver se vocês acertariam. Querem ver uma pergunta legal? Vocês sabem que é possível, existe a previsão legal, de haver conflitos de competência entre juízes. Eu não estou falando nenhuma novidade, existem os conflitos negativos, em que ambos os juízes se dão por incompetentes, existem os conflitos positivos, muito mais raros, em que ambos os juízes se dão por competentes. Tá? Bom, quando há esse conflito, é claro que ele não pode ser dirimido pelos próprios juízes envolvidos. Ele tem que ser dirimido por um órgão perante o qual os juízes conflitantes respondam. Tem que ser um órgão perante o qual os juízes conflitantes sejam subordinados, digamos assim. Então, veja, se o conflito se dá entre dois juízes estaduais,
dois juízes estaduais, a quem competirá dirimir qual é o órgão a qual os dois são subordinados? Tribunal de Justiça. Dois juízes estaduais, Tribunal de Justiça. Se são dois juízes federais, quem é que vai dirimir? TRF. Se for entre um juiz estadual e um juiz federal, quem é que vai dirimir? Não pode ser nem TJ, nem TRF, por quê? Por quê? Porque se for TJ, o juiz federal não está subordinado a ele. Se for TRF, o juiz estadual que não está subordinado. Então aí tem que subir na escala, subir na pirâmide, e o órgão ao qual os dois, tanto o estadual quanto o federal, estarão subordinados é o STJ. Então aí vai para o STJ. Então a pergunta que seria interessante num concurso seria o seguinte. Olha que pergunta interessante. Vamos ver como é que vocês se saem. Imaginem vocês que seja proposta uma ação previdenciária perante uma vara federal de uma comarca grande. Então, nós temos aqui a ação previdenciária foi proposta perante uma determinada vara federal. Ação previdenciária contra o INSS. Vara federal. O juiz, examinando, entende que não é, que essa ação não deveria ter sido proposta nesta comarca, que não é essa a comarca competente, que a comarca competente é uma outra comarquinha, para a qual então ele remete os autos, ele se dá por incompetente e manda os autos para essa comarquinha. Esta comarquinha não tem justiça, digamos, no nosso exemplo, essa comarquinha não tem justiça federal. O que significa, então, que esta causa vai ser proposta perante uma vara estadual. Certo? Porque não tem justiça federal aqui. Mas o juiz estadual não concorda. O juiz estadual não aceita a decisão da Justiça Federal. Não admite. E suscita um conflito de competência. A minha pergunta para vocês é: a quem compete dirimir este conflito? TJ? STJ? TRF? Ou a mesa do Senado? Aquelas alternativas assim. A quem compete? Pensem um pouquinho. Eu tenho certeza absoluta que se essa pergunta fosse feita num concurso, muitos candidatos ficariam impressionados com o fato de um lado, nós temos um juiz federal, de outro lado, nós temos um juiz estadual. Então, impressionados com isso, muitos alunos assinalariam STJ. E errariam. Porque teriam esquecido de perceber, teriam se esquecido de que a ação é previdenciária. Se a ação é previdenciária, quando ela foi remetida para a pequena comarca, para a comarquinha, é verdade que ela foi recebida por um juiz estadual, que é o que tem lá, mas um juiz estadual que naquela ação, naquela causa, está no exercício das funções supletivas de um juiz federal, tanto que as decisões dele naquela ação são revisadas pelo TRF e não pelo TJ. Então, nesta causa, na qual o conflito foi suscitado, nesta causa, este aqui é um juiz estadual, é verdade, mas é um juiz estadual no exercício das funções de um juiz federal. Então, é como se o conflito fosse entre dois juízes federais, porque nesta causa, tanto este juiz quanto este têm as suas decisões subordinadas ao TRF. Portanto, a resposta correta, acertou quem respondeu que o conflito seria dirimido pelo TRF, Tribunal Regional Federal. Então vejam que uma pergunta que suscitaria aí uma série de questões. Tudo bem até aqui? Uma outra e última questão que eu quero falar a respeito disso, gente, também podem perguntar a vocês no concurso, é a seguinte. Só para prestar mais algumas informações que eu acho que são relevantes. Olha só.
É interessante vocês saberem que essa questão da competência justiça estadual versus justiça federal tornou-se uma questão importante e muito discutida em algumas ações de usucapião que tramitavam em determinadas regiões do Brasil. Aqui em São Paulo, por exemplo, só para lhes dar um exemplo, aqui em São Paulo, havia ações de usucapião tramitando em áreas da Grande São Paulo, da região de Guarulhos também, da região de Barueri, ações de usucapião de imóveis, acho que São Miguel Paulista, enfim, Itaquera, bairros de São Paulo onde havia ações de usucapião em curso, sobretudo nos anos 80 e 90. Ações que corriam perante a justiça estadual, porque é um terreno comum, etc. Mas ações nas quais a União, quando o processo estava em curso, interveio, dizendo que tinha interesse, porque eram áreas de aldeamentos indígenas. Aldeamentos indígenas. Então, vê, bairros aqui de São Paulo, né, da região da Grande São Paulo, aldeamentos indígenas. Então, a União dizia, tenho interesse, quero intervir. Tem aldeamento indígena aqui. E para comprovar a sua alegação, a União às vezes apresentava uma documentação essa que tinha material vindo do tempo do Marquês de Pombal, só para vocês terem uma ideia. Bom, e claro, quando ela ingressava, ela pedia, ela dizia, bom, eu sou União, tenho interesse, se eu tenho interesse, a competência, a partir do momento que eu estou ingressando, eu sou União, a causa deve ser remetida para a Justiça Federal. Com a minha intervenção, com o meu ingresso, a competência se desloca para a Justiça Federal. E durante muitos anos, os juízes estaduais indeferiam o requerimento, dizendo o seguinte, indefiro porque a União não comprovou o seu interesse, uma vez que nos lugares mencionados não há mais, já há algum tempo, aldeamentos indígenas. Se houve, estão extintos e não há resquícios mais, não se vislumbra nem oca, nem taba, nem indefiro. Né? A União inconformada agravava dessa decisão para o tribunal estadual, naturalmente, e os tribunais estaduais costumavam manter as decisões com a mesma argumentação. Olha, desculpe a União, mas não tem mais aldeamento. Se houve, não tem mais, estão extintos os aldeamentos indígenas, estão acabados, não tem mais interesse da União, indefiro. E as ações eram mantidas perante a Justiça Estadual. Mas muitas vezes a União ainda não se dava por satisfeita e ingressava com recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. E foi nessas idas e vindas que o Superior Tribunal de Justiça acabou editando uma súmula que vale a pena vocês conhecerem. É sobre ela que eu quero falar, que é a súmula 150. Isso aqui é uma súmula importante que pode ser perguntada para vocês no concurso. Aliás, foi por causa dela que eu puxei o assunto. Súmula 150. O que diz essa súmula? 50, que essa súmula 150. Essa súmula vai dizer, olhem bem, né? Ela diz assim, compete... E aqui vem a expressão-chave, compete com exclusividade à Justiça Federal. Compete com exclusividade à Justiça Federal decidir os casos em que há ou não interesse da União. Com exclusividade à Justiça Federal decidir quando há ou não interesse da União. Parem um minutinho e pensem um pouquinho nas consequências da aplicação dessa súmula 150. O que ela está dizendo? Que quando a União ou algum daqueles entes intervém, não cabe à Justiça Estadual decidir se há mesmo ou não interesse. Restando à Justiça Estadual apenas o quê? Remeter os autos à Justiça Federal, porque só o juiz federal, com exclusividade, tem poderes para decidir
se de fato há ou não interesse daquele ente. Então, o que acabou acontecendo nesses processos ou nessas ações de usucapião? Vocês vejam, isso eu tenho que falar. As ações de usucapião, por natureza, já são ações muito demoradas. Por que muito demorado? Porque tem que citar todos os confrontantes, sempre não se acham algumas pessoas, aí tem que publicar editais, tem que mandar carta para um monte de gente. Enfim, elas já são demoradas por natureza. Vinha a União intervinha e dizia, tenho interesse. Restava ao juiz fazer o quê? Mandar para a Justiça Federal. Chegava lá na Justiça Federal, o processo ficava lá um tempão, até que o juiz federal despachava assim, não, de fato, o aldeamento indígena já está extinto. Não há, portanto, interesse da União. Retornem os autos à Justiça Estadual. E com isso tinham se passado 20 anos, que é o prazo, era o prazo naquela época do usucapião extraordinário. Né? Muito bem. A súmula permanece, essa súmula continua em vigor, essa súmula existe, essa súmula tem que ser aplicada. Mas essa questão dos aldeamentos, especificamente a questão dos aldeamentos indígenas, chegou até o Supremo. E o Supremo acabou editando uma súmula com uma redação um pouco, talvez, de difícil compreensão, 650, que disse uma coisa bastante específica. Ela diz assim, não há interesse da União nas causas que versem aldeamentos indígenas extintos. Não há interesse da União nas causas relativas, né, a aldeamentos indígenas extintos. A redação é um pouco complicada, mas é isso que está dito na súmula 650. Tá. Então, hoje em dia não se manda, claro, aldeamento indígena extinto. Né? Claro que se a pessoa vai propor uma ação de usucapião que de fato abrange áreas indígenas ativas, Justiça Federal. Mas se está extinto o aldeamento indígena, não vai mais para a União, nem que a União queira, porque agora tem a súmula 650. Tá? Tudo bem até aqui? Repito, gente, esta hipótese de competência da Justiça Federal do inciso 1, intervenção da União, autarquias, fundações e empresas públicas, é só uma das hipóteses de competência da Justiça Federal. O artigo 109 contém outras que depois em casa, de todas as naturezas penais, como eu disse, mas isso vocês leem em casa depois, com calma. Tá? Com isso nós demos o quarto passo, percorremos a quarta etapa do nosso itinerário, que era identificar se a causa de competência da Justiça Estadual ou Justiça Federal. Vamos agora para o quinto e fundamental passo, que é identificar qual é o foro competente. Isso é, em que comarca ou seção a nossa ação deve correr. Qual é o foro competente? E, para tanto, o diploma fundamental é o Código de Processo Civil. Gente, o Código de Processo Civil contém diversos artigos a respeito ou que servem para identificar o foro competente. Diversos. Que a gente depois até pode estudar mais minuciosamente. Mas eu diria para vocês que tem 3 artigos no Código de Processo Civil que são fundamentais a respeito de competência de foro. São os 3 artigos que compõem o arcabouço do Código de Processo Civil para permitir ao interessado identificar onde uma ação deve correr. Quais são esses artigos que estes são fundamentais? 2 artigos contêm as regras gerais de competência. São eles o 94 e o 95. E um artigo contém exceções a essas regras gerais, que é o artigo 100. 100. Então, ainda que vocês encontrem no Código diversos artigos específicos, regrinhas, etc., eu diria para vocês que os fundamentais, só para facilitar o estudo de vocês, são esses
3 artigos, 2 contendo as regras gerais, 2 artigos de conteúdo absolutamente abrangente, 94 e 95, e um artigo contendo as principais exceções às regras gerais. Tudo bem? Quais são as regras gerais? O que dizem os artigos 94 e o 95? O 94 diz o seguinte, vejam como ele é abrangente e geral. Ele diz assim, regra geral. As ações pessoais e as ações reais sobre bens móveis. Então vejam, são é um artigo que engloba dois tipos de ação, as ações pessoais, tá? E as ações reais sobre bens móveis são de competência do foro do domicílio do réu. Então, esse tipo de ação deve ser proposta na comarca ou na seção judiciária de domicílio do réu. Gente, vejam que é um artigo simples, não tem mais do que 2 linhas, e, no entanto, ele é de uma abrangência extraordinária, porque ações pessoais, gente, essa palavrinha, ações pessoais, abrange. Todas as ações versando contratos e obrigações e contratos. Todas as ações versando responsabilidade civil são ações pessoais. E, de maneira geral, as ações envolvendo família e sucessões. Também são pessoais, né? Ninguém vai dizer que uma ação de divórcio é uma ação real. Uma ação pessoal. Então, vejam, ações pessoais, essa expressãozinha ações pessoais corresponde, acho que a 70% de todas as ações em andamento no Brasil. Tá? Então, as ações pessoais e as ações reais sobre bens móveis correm no domicílio do réu. Claro que esta é uma regra geral, e como toda boa regra geral, ela cede se houver alguma regra específica. Por exemplo, eu posso dizer a vocês que ações de indenização são ações pessoais, portanto a regra geral deve incorrer no domicílio do réu. Mas existe no Código de Defesa do Consumidor uma ação que diz que as ações indenizatórias de consumo correm no domicílio do autor e não do réu. Bom, claro então que se nós estamos diante de uma relação de uma ação envolvendo relação de consumo, aplica-se a norma específica, não a norma geral. Estou falando uma coisa, uma obviedade, mas é preciso que vocês se lembrem. Tá? Então, a regra geral que será aplicada, se não houver regra específica sobre o assunto, é de que as ações pessoais e reais correm no foro de domicílio do réu. A coisa mais importante para mim aqui, que é fundamental que vocês acertem. Por favor, não errem. Esta é uma regra de competência absoluta ou relativa. É uma regra de competência de foro, de comarca, fundada no domicílio das partes. Aula passada, esta é uma regra de competência absoluta ou relativa? Relativa. Onde que eu ponho? Relativa. Então, é interessante, né? Porque se vocês lembrarem da aula passada, eu disse para vocês o seguinte. Essa é praticamente a única hipótese de competência relativa que existe no nosso ordenamento. Só que é uma hipótese única, mas é uma hipótese única, mas que abrange um conjunto de ações imenso. Porque são todas as ações pessoais e reais sobre bens móveis. Tá? Já o artigo 95, com uma redação horrorosa, que eu peço que vocês como chamam, vocês consertem, sei lá como dizer isso. O artigo 95 vai dizer as ações reais sobre bens imóveis. Essas são de competência absoluta. Não, perdão, errei.
As ações são de competência do foro de situação do imóvel. Situação do imóvel. Acho que todo mundo sabe, as ações reais imobiliárias são de competência do foro de situação do imóvel. Se vocês lerem o artigo 95, vocês vão ver que ele deixa a coisa meio confusa, não fica muito claro. Mas não tenham dúvida, reais imobiliárias correm no foro de situação do imóvel. E agora, eu pergunto a você, essa é uma regra de competência absoluta ou relativa? Lembrando que eu já respondi, sem querer. É uma regra de competência absoluta. Essa é absoluta. É. Absoluta. O que significa dizer, então, se vocês lembrarem da aula passada? Se eu propuser uma ação de cobrança, na comarca errada, a incompetência daí decorrente será relativa, o que significa que o juiz não poderá declarar de ofício, e se não houver reclamação do réu por meio de exceção de incompetência, a matéria se tornará preclusa. Tá? Mas se eu propuser uma ação reivindicatória do imóvel, na comarca errada, a incompetência daí decorrente será absoluta, o juiz conhece de ofício e remete. Como é que estamos? Estão acompanhando? Aqui eu quero parar um minutinho, gente, com vocês, para falar uma palavrinha sobre uma ação um pouco traiçoeira. Que, já vou explicar por que ela é traiçoeira, que é a ação possessória de imóveis. Possessória, façam um asterisco, uma anotação aí, sobre as ações possessórias de imóveis. Por que, gente, eu quero falar dela? Porque vocês estão vendo que, então, é fundamental, na hora de apurar competência, e por uma série de razões, é fundamental identificar se uma ação se classifica como pessoal ou como real. Vocês estão de acordo? Porque se ela é pessoal, ela se encaixa no 94 e a proposta no domicílio do réu. Se ela for real, ela se encaixa no 95. Então, por que a ação possessória é traiçoeira? Porque se vocês se lembrarem de uma aula anterior, sei lá quando que ela foi dada, eu tratei com vocês das pessoas casadas quando vão a juízo. Dizendo que essas pessoas casadas, não faz muito tempo nós tratamos disso, sofrem uma restrição na sua capacidade processual para propor um determinado tipo específico de ação. Que restrição era essa? Elas precisam trazer o consentimento do cônjuge, salvo se o regime for da separação absoluta de bens. Me lembro como se fosse ontem eu falando disso. Mas não de maneira geral, mas apenas para propor um tipo específico de ação, que são as ações reais imobiliárias. Outros tipos de ação, como as pessoais, etc., não exigem outorga, só as ações reais imobiliárias. E eu me lembro de ter falado, quando eu dei essa matéria, especificamente das ações possessórias. Por quê? Porque eu disse para vocês que sempre houve uma controvérsia doutrinária muito grande sobre a natureza das possessórias. As possessórias são pessoais ou são reais? A posse é igual à propriedade, tem a mesma natureza da propriedade ou ela é pessoal? Sempre houve controvérsia. E quando nós tratamos do assunto outorga uxória, eu disse para vocês que hoje em dia existe dispositivo legal expresso, que está lá no artigo 10, em seus parágrafos, dizendo que na possessória, mesmo de imóveis, não há necessidade de outorga uxória. Tá? Possessórias não exigem outorga uxória. Isso eu disse para vocês devem ter no caderno, não faz muito tempo. Tudo bem, gente? Agora, se as ações possessórias não exigem outorga uxória, se o artigo 10 dispensa as possessórias,
A gente deveria concluir, então, que as possessórias têm que natureza? Natureza pessoal. E se elas têm natureza pessoal, elas deveriam ser propostas em que comarca? No domicílio do réu. No entanto, quando o Código de Processo Civil trata do assunto competência, que é agora o assunto, não estamos mais falando de outorgo uxório, mas estamos falando de competência. Quando o assunto é competência, o artigo 95 é expresso. Expresso para dizer o quê? Que as possessórias devem ser propostas, possessórias de imóveis, devem ser propostas no foro de situação do imóvel. Tá? Entre as hipóteses 95, essa redação ruim, está que as ações possessórias devem ser propostas no foro de situação do imóvel. Portanto, para fins de competência, as possessórias são tratadas com que natureza? São consideradas. As possessórias é atribuída a que natureza? Real. Então, por isso que eu disse que elas são traiçoeiras. Por quê? Porque para fins de outorgo uxória, que é uma coisa, elas são equiparadas, são tratadas como pessoais. O que implica dizer, não precisa trazer outorgo uxória nas ações possessórias. Mas, quando o assunto é competência, aí elas passam a ser tratadas como ações reais, devendo ser propostas no foro de situação da coisa, como regra absoluta. Tudo bem? É isto. O artigo 100... Só para vocês entenderem o sistema do Código de Processo Civil. O artigo 100 não contém outra regrinha geral. As regrinhas gerais estão no 94 e no 95. O que o artigo 100 faz é trazer algumas exceções às regras gerais. Aliás, gente, vocês têm condições de responder. São 2 artigos contendo regras gerais, 94 e 95. Essas exceções do artigo 100, já antecipo a vocês, são todas exceções, adivinhem a qual dos 2 artigos, ao 94 ou ao 95? Só podem ser exceções ao artigo 94, porque o artigo 94 contém regras de competência relativa, que, portanto, comporta exceções. O artigo 95 é regra de competência absoluta, que não comportaria exceções. Então, as exceções do artigo 100 são todas exceções ao 94, vamos dizer assim, ao artigo 94. Quais? Vamos examinar algumas, gente. Não vamos examinar todas, porque não faz muito sentido. Mas só para vocês entenderem qual é o mecanismo, como é que isso funciona, para isso ficar claro. Por exemplo, inciso 1 diz assim: nas ações de anulação de casamento, separação e, evidentemente, divórcio e conversão de separação em divórcio, a competência é do foro de residência da mulher. Repito, está no inciso 1, artigo 100, inciso 1. Ações de anulação de casamento, separação, divórcio, etc., são ações cuja competência é do foro de residência da mulher. O que é que chama a atenção nesse inciso? São todas ações que a mulher terá proposto certamente contra quem? Quem é que é o réu de uma ação de anulação de casamento, separação e divórcio? Só pode ser uma criatura, o marido. Ora, se nós pararmos para pensar um pouquinho, essas ações têm que natureza? Pessoal. Sendo de natureza pessoal, a regra geral do artigo 94 dá que a competência deveria ser do domicílio do réu. Então, se a mulher propõe essas ações de separação, divórcio, anulação de casamento, pela regra geral, a competência deveria ser do domicílio do marido. Mas o artigo 100, inciso 1, excepciona, traz uma exceção, dizendo, não,
por razões que não vem ao caso discutir, de eventual dificuldade de acesso ao judiciário, quando ela litiga contra o marido, porque em algumas regiões pode ser que a mulher tenha mais dificuldade de acesso à justiça. Nesse tipo de ação, a competência é do foro de residência da mulher. Criou-se com isso o chamado foro privilegiado da mulher, que não é geral, mas só para esse tipo de ação. Separação, divórcio, ações envolvendo o casamento, digamos assim. Uma pergunta importante, gente. Vamos ver se vocês acertam isso. Vejam que esse artigo 100, inciso 1, cria um benefício para a mulher. Não é à toa que ele é chamado foro privilegiado da mulher. É um privilégio. A mulher pode propor no seu domicílio. Mas se a mulher que quiser propor essa ação for, digamos, mais independente, etc., e preferir propor, não quiser nenhum privilégio do marido, nenhum benefício, e quiser propor no domicílio dele, ele pode reclamar e exigir que ela proponha no seu domicílio? Resposta: não, ele não tem o que. Se a mulher abrir mão do privilégio e propuser no domicílio dele, faltará o que para ele reclamar disso? Interesse, né? Ela não tem interesse, ele não tem interesse para reclamar. Outra exceção, gente, do artigo 100, que talvez valha a pena a gente mencionar aqui, uma outra exceção é a ação de alimentos. Ação de alimentos. Que eu acho que se explica por si mesmo. Bom, primeiro, qual é a natureza jurídica da ação de alimentos? Ação pessoal. Portanto, se nós aplicássemos a regra geral do artigo 94, a competência seria da comarca do domicílio do réu. Mas vem o artigo 100 e cria aqui uma exceção, dizendo que esta ação corre no foro de domicílio do autor da ação. Isto é, daquele que faz jus alimentos, aquele que vai receber alimentos, né? Alimentando. Então, existe o foro privilegiado do alimentando. Que eu acho que dispensa explicações na medida em que se pressupõe que ele esteja numa situação de necessidade, etc. Tá? Aqui vem uma questão interessante que podem perguntar no concurso, gente, só para a gente já ir concluindo esse artigo 100. Existe uma questão interessante que é a seguinte: frequentemente, não é nada raro, que a ação de alimentos esteja junta com a ação da investigação. Existe uma acumulação de pedidos, investigação de paternidade mais alimentos. Não é raro. Eu não estou dizendo que seja sempre, né? Existem ações de alimentos já sozinhas, mas a ação de alimentos pode vir acumulada com a investigação de paternidade. E aí surge a dúvida: quando isso acontecer, aí deve-se seguir a regra geral do artigo 94, ou, mesmo que haja acumulação com investigação de paternidade, prevalece o foro privilegiado do alimentando? O que é que vocês acham? Resposta: prevalece o foro privilegiado do alimentando. Existe súmula do STJ, isso vale até como curiosidade. Sabem que súmula é? Não dá para esquecer o número. É a súmula 1. Súmula 1 do STJ, a primeira súmula que o STJ editou. Súmula 1. Tá? O foro privilegiado do alimentando prevalece, mesmo que a ação de alimentos esteja acumulada com investigação de paternidade. Tenha um pouco de paciência com essa enumeração, gente, que eu sei que é meio chato, mas a gente tem que passar por isso. Uma última, só para não... O que eu queria que vocês, em vez de ficar decorando todas as exceções, depois vocês fazem em casa. Eu queria só mostrar para vocês como é que funciona a sistemática do código. Uma outra situação de exceção, que é muito importante ao artigo 94,
é a da vítima de acidente de trânsito. Quer dizer, a pessoa que vai a juízo propor ação de indenização por acidente de trânsito. Tá? Isso está no artigo 100, parágrafo único do Código de Processo Civil. A vítima de acidente de trânsito tem foro privilegiado. Porque, vejam, mais uma vez, uma ação de indenização por acidente de trânsito é uma ação pessoal. Deveria, portanto, ser proposta na comarca de domicílio do réu. Mas o 100, parágrafo único, estabelece um foro privilegiado, dizendo que a vítima pode preferir, pode optar, e aqui fica a critério dela, propor no seu domicílio, ação no foro do seu domicílio, ou no do local do acidente, a seu critério. Então vejam que foi um privilégio bastante considerável que a lei instituiu em favor da vítima de acidente de trânsito, né? Ou ela pode, aí ela escolhe, ou ela propõe na comarca do seu domicílio, ou do domicílio do lugar do acidente, ou se ela quiser abrir mão dos seus privilégios, ela ainda pode propor no domicílio do réu, que o réu não vai poder reclamar. Tá? Deu para entender, então, como é que funciona o Código de Processo Civil? Quer dizer, ele instituiu essas regras e criou no artigo 100 algumas exceções à regra do artigo 94. Deixa eu falar uma coisa só para complementar. É possível, e existem inúmeros exemplos, de outras exceções ao artigo 94, estabelecidas em leis especiais, né? Então, sei lá, a Lei de Ação Civil Pública tem regrinhas próprias de competência, a Lei da Ação Popular e outros tipos de ação, Lei do Mandato de Segurança, lei, enfim. Aí é claro que vocês vão seguir a regra especial sempre prevalece sobre a regra geral. Mas o Código de Processo Civil funciona dessa maneira. Deu para entender? Tá. Essas são as regrinhas mais importantes. A do artigo 96, só para vocês terem aí como anotação, o artigo 96 tem uma regrinha sobre ações envolvendo sucessões, inventários e partilhas, e dizendo que, em regra, a competência é do domicílio do morto. Cuidado, gente, domicílio do morto não é o lugar onde... Não é a última... Domicílio do morto é o último domicílio em que ele esteve vivo, né? É bom deixar claro para evitar qualquer tipo de confusão. Não é? Tudo bem? Com isso, a gente passou pela quinta etapa. Resta a gente passar pela sexta e última etapa, que eu vou falar rapidinho, que é a apuração do juízo competente. Juízo competente. Tudo bem? Depois que a gente apura o juízo, não tem mais o que fazer. Aí a gente já sabe onde a nossa ação deverá ser proposta. Só que qual é a dificuldade de se estudar as regras de apuração do juízo competente? É que elas não são dadas mais por lei federal, pelo Código de Processo Civil. Para apuração do juízo competente, a gente teria que conhecer a lei de organização judiciária. E qual é a dificuldade que nós enfrentamos aqui? A lei de organização judiciária é uma lei estadual e eu sei que nesse momento eu falo para diversos estados. Opa, professor, então a gente vai estudar a lei de organização judiciária dos 20 e tantos estados da federação? Não. Claro que não. O que dá para a gente fazer aqui, gente, é o seguinte, eu vou muito rapidamente, não se assustem e não fiquem aborrecidos, mas o que dá para a gente fazer? Eu vou só para exemplificar, só para mostrar para vocês como é que funciona, pegar 2 ou 3 regrinhas da lei do Estado de São Paulo, não porque vocês de outros estados tenham que saber, não é por isso. É só para mostrar para vocês como é que funciona a dinâmica das leis de organização judiciária. Só para vocês terem uma noção de como é que isso funciona. Tá? Então, vejam. Muito importante aqui. Nós usamos o Código de Processo Civil para apurar a comarca competente. Ok?
Qual é a comarca competente? É do domicílio do réu, se a ação for pessoal. É da situação do imóvel, se a ação for real. Ou aplica-se o artigo 100 se estiver presente uma das exceções ali previstas. Tudo bem? Com isso, a gente apura a comarca competente. Comarca essa que pode estar no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, no estado do Ceará, no estado do Rio Grande do Sul, no estado do Amazonas, enfim. Tá? Apurada a comarca competente, se ela for uma comarca maior, com inúmeras varas ou subdividida em regiões, nós vamos ter que abrir a lei de organização judiciária. Qual lei de organização judiciária? Pergunta cretina. Do estado em que a comarca estiver situada. Tudo bem? Se porventura estiver situada, por exemplo, no estado de São Paulo, nós vamos abrir a lei de organização judiciária do estado de São Paulo, e eu vou dar 2 ou 3 exemplos só para mostrar para vocês como é que funciona. Tá? Porque acho que em outros estados a situação é idêntica, ou pelo menos muito parecida. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, vamos imaginar que a ação deva ocorrer na comarca da capital. Mas a capital é dividida em inúmeras regiões. A região central e outras regiões. Lapa, Penha, etc, etc. Como saber onde propor a minha ação aqui dentro? Bom, consulta a lei de organização judiciária, que vai dizer uma coisa muito simples. A nossa lei de organização judiciária vai dizer o seguinte. Primeiro, é preciso verificar aqui também se a ação é pessoal ou real. Olhem que simples. Ação pessoal ou ação real sobre bens móveis e ações reais imobiliárias. Tá? Então, vejam, não só para apurar a comarca, mas dentro da comarca, para apurar em que região, nós vamos precisar verificar se a ação é pessoal sobre bens móveis, ação pessoal real sobre bens móveis ou ação real imobiliária. E só para concluir, né, e com isso eu entendo que vocês já saem daqui com uma boa noção, funciona da seguinte maneira. Se a ação é real imobiliária, gente, não tem que discutir. Adivinhe em que juízo ela corre, adivinhe em que região ela corre. Sempre na região de situação do imóvel. Independentemente do valor, independentemente das circunstâncias, na região em que o imóvel estiver situado. Então, se o imóvel estiver situado na região do centro, ela corre no foro central. Se o imóvel estiver situado na região da Lapa, é no foro regional da Lapa, e assim por diante. Já se a ação for de natureza pessoal, ou se ela for de natureza real, mas tem por objeto um bem móvel, são 2 passos. Primeiro, é preciso verificar o valor da causa. Porque se for superior a 500 salários mínimos, ela só pode correr no foro central. Se for superior a 500 salários mínimos, que são, não tenho a menor ideia, mas assim, ao contador, qualquer coisa. Né? Enfim, se for acima de 500 salários mínimos, foro central. Se for até 500, aí é onde o réu estiver domiciliado. Essas são as regras gerais. Se for acima de 500, não importa o domicílio, é central. Se for até 500, é na região em que o réu estiver domiciliado. Então, com isso, a gente apura dentro da comarca grande em que região a ação corre. Como eu disse, isso pode variar de estado para estado, mas dá só para exemplificar como é que a coisa funciona, para vocês terem uma noção. Tá? Agora, o que é mais importante para mim, e isso vale para todo mundo, essas regras da lei de organização judiciária são relativas ou são absolutas? Acertem, por favor. Como se trata de não mais de competência de foro, mas de competência de juízo, como se trata não mais de regra do Código de Processo Civil, mas da Lei de Organização Judiciária, competência absoluta. Mesmo que fundada no domicílio, competência absoluta. Absoluta. Tá? Então, assim, só para concluir, se perguntarem para vocês assim numa prova,
ou se vocês tiverem curiosidade de saber, quais são todas as ações que, por exemplo, correm na região central? É fácil. 1. Todas as ações pessoais ou reais de valor superior a 500 salários mínimos. 2. Todas as ações pessoais ou reais sobre bens móveis de valor até 500, quando o réu estiver domiciliado na região central. E 3, todas as ações reais imobiliárias, independentemente do valor, qualquer que seja o valor, que versem sobre imóveis localizados, situados também nessa região central. E, seja como for, a competência é sempre absoluta. Com isso, nós percorremos um longo itinerário, 6 etapas, e conseguimos, só para finalizar a aula, então, resumindo tudo, primeiro, conseguimos descobrir, já sabemos como verificar se uma ação pode ou não correr no Brasil. Artigos 88 e 89. Depois, temos que verificar se não é federal, se não é de competência originária do STF e do STJ, tem lá o artigo da Constituição 102 e 105, que vai dizer a competência originária do Supremo, competência originária do STJ. Depois, precisamos verificar se não há competência de justiça, trabalho, militar e eleitoral. Constituição também. Depois, consultando o artigo 109, a gente descobre se é da competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Tomem cuidado com o INSS, acidente do trabalho, competência supletiva. Depois a gente apura o foro competente, conhecendo basicamente 3 artigos, 94, 95 e 100. E, finalmente, a gente abre a lei de organização judiciária e, seguindo as regrinhas da lei de organização judiciária, que é sempre absoluta, a gente identifica em que vara propor uma ação. Com isso, vocês vão saber identificar onde propor uma ação. Eu paro por aqui, já deu o nosso horário. Na próxima aula, a gente continua ainda o assunto de competência, que não acabou. Temos que estudar as causas de modificação de competência, o tema da prevenção, mas aí são assuntos mais interessantes e mais gostosos. A gente faz isso a partir da próxima aula. Até lá.